Olá, novamente, seja bem-vindo à nossa penúltima aula, a nossa aula 3. E nessa aula vamos abordar uma introdução acerca do conteúdo do cateterismo vesical. Então, vamos lá. Bom, o que é cateterismo vesical, né? É uma técnica que consiste na introdução de um catéter, que também é conhecido por sonda vesical, pela uretra e vai até a bexiga, e isso vai permitir a saída de urina em pessoas que não conseguem controlar esse ato, como vimos na aula passada, devido a alguns problemas, como a obstruções, como hipertrofia da próstata ou dilatação uretral, ou mesmo em casos que se pretendem realizar exames de urina estéril ou até para preparo de uma pessoa para cirurgia. E sobre as principais indicações, né? As principais indicações vemos a necessidade de obtenção de urina séptica para o exame, como eu já falei, esvaziar a bexiga em pacientes com retenção urinária, ou em preparo cirúrgico e mesmo no pós-operatório, para monitorar o débito urinário, em pacientes inconscientes, para determinação da urina residual ou com bexiga neurogênica, e irrigação terapêutica da bexiga. Visto isso, apresento os tipos de cateterismo vesicais. Esse procedimento pode ser realizado através da uretra ou por via suprapúbica. E aí eu vou falar brevemente da suprapúbica, porque inicialmente a gente não vai precisar aprofundar tanto nesse tipo, porque é um procedimento médico, cirúrgico. A drenagem vesical suprapúbica é realizada por meio da introdução de um catéter após uma incisão ou punção na região suprapúbica, que é preparada cirurgicamente, como eu falei, sendo que o catéter é posteriormente conectado a um sistema de drenagem fechado. E aí daqui a pouco eu já apresento um vídeo ilustrando melhor, tá? Bom, as principais indicações para drenagem vesical suprapúbica é a paciente com retenção urinária por obstrução uretral sem possibilidade de cateterização, pacientes com neoplasia de próstata e pacientes com plegias. E esse tipo de sonda ele possui algumas vantagens, né? Como os pacientes eles são capazes de urinar mais precocemente. Além disso, é mais confortável do que uma sonda de demora transuretral. Possibilita maior mobilidade ao paciente, maior facilidade de troca de sonda e apresenta um menor risco de infecção urinária. E podemos ver que a desvantagem principal é que é um método cirúrgico, né? E agora, ilustrando brevemente esse procedimento, temos esse vídeo. Bom, então, continuando, né? Existe o cateterismo vesical de demora e o cateterismo vesical de alívio. E nessa aula, vamos abordar a diferença de ambos, os cuidados de enfermagem e afins, e algo mais introdutório, né? E na próxima aula, nossa última aula, irá ser abordado o procedimento técnico. Então, a diferença é que o cateterismo vesical de alívio há a retirada da sonda após o esvaziamento vesical. Por exemplo, em bexiga neurogênica, como eu falei, que é uma disfunção da bexiga, basicamente tornando a bexiga flácida ou espástica, que é causada por lesão neurológica, tá? Já o cateterismo vesical de demora necessita da permanência da sonda, sendo utilizado um catéter de Foley, principalmente, né? Mas também pode ser utilizado o catéter de Owen. E nessa técnica, o catéter permanece para uma drenagem contínua, né? Permitindo a descompressão gradual da bexiga e é indicada para promover o esvaziamento da bexiga, além de monitorar o débito urinário, fazer o preparo cirúrgico, realização da irrigação vesical ou para diminuir o contato da urina com lesões de pele próximas, né, à região genital.
Agora vamos falar sobre cuidados e complicações durante o cateterismo vesical. Então, quando é necessário, né, o uso de catéter vesical, é primordial que a equipe esteja muito atenta aos cuidados essenciais que regem esse tipo de procedimento. E esses cuidados, eles têm a função de minimizar as possíveis complicações, né? E esses cuidados envolvem os seguintes pontos. A antisepsia rigorosa da genitália externa. E essa antisepsia ela deve ser feita com soluções antissépticas aquosas, ou aquelas que são associadas com emulsificantes, né, os degermantes. E é muito válido ressaltar que as soluções antissépticas alcoólicas elas não devem ser usadas na genitália, né, para não causar desconforto ao paciente. 2. É necessário, né, a utilização de luvas estéreis para a realização do procedimento e manuseio. 3. Catéteres estéreis e de calibre adequado. 4. Boa lubrificação da uretra. E 5. Manipulação cuidadosa. Bom, agora sobre as complicações que, de certa forma, podem ocorrer no momento desse procedimento, são as seguintes: o traumatismo uretral e dor, né? E 2, o falso trajeto. Então, veja, o traumatismo uretral e, consequentemente, essa manifestação dolorosa, né, são causados pelo atrito do catéter mal lubrificado contra a mucosa uretral, principalmente. Também as manobras inapropriadas são causas do traumatismo uretral, inclusive de falso trajeto, que habitualmente é acompanhado de uma uretrorragia, que é uma hemorragia ou sangramento da uretra. E é válido ressaltar que a invasão microbiana pela mucosa uretral lesada por um cateterismo mal conduzido pode ocasionar não só uma infecção local, como também uma bacteremia. É a situação é mais comum em pacientes com uretras previamente alteradas e é caracterizada clinicamente por febre e calafrios, que ocorrem poucas horas após a instrumentação. Tá? Já no cateterismo vesical de alívio, a passagem do catéter possibilita que as bactérias colonizadas ali na uretra elas sejam carregadas, né, para a bexiga. E, no entanto, em indivíduos sadios, né, os mecanismos naturais de defesa vesical têm essa capacidade de eliminar a população bacteriana que ali foi introduzida, né? Mas, de fato, a taxa de infecção urinária associada a um simples cateterismo realizado em voluntários sadios é bastante baixa, né? Estando situada na faixa assim, de 1 a 2%. Isso foi apontado em algumas pesquisas. No entanto, a incidência de infecção urinária após um simples cateterismo é bem mais elevada se praticado em pacientes hospitalizados, né? Ou em grávidas, ou em idosos, ou em pacientes debilitados ou que tenham uma anormalidade urológica. Já no cateterismo vesical de demora, trata-se inegavelmente de um problema diferente do cateterismo vesical de alívio, porque apresenta complicações sérias e temidas, como, por exemplo, a infecção hospitalar, né? Além de uma significativa morbidade, ou também sepsis e até morte. E de todas as infecções hospitalares, há dados que mostram que 40% estão localizadas no trato urinário, sendo que 60% dessas infecções estão relacionadas com o catéter de demora, né? Então, considerando que a prevalência de catéteres de demora entre pacientes hospitalizados pelas mais diversas situações clínicas varia entre 7 e 16%, pode se admitir, né, ser muito significativa a população mais suscetível de apresentar uma bacteriúria associada ao catéter de demora, né? Então, inegavelmente, o catéter de demora é a principal causa de infecção urinária e iatrogênica, no caso. E o fator predisponente mais frequente de sepsis por bactérias gram-negativas entre, entre os pacientes hospitalizados, né, também é isso.
E, para complementar, né, as indicações, focando somente no cateterismo vesical de demora, vemos que é indicado para obstrução crônica, né? Para disfunção vesical, como eu falei, a bexiga neurogênica, a drenagem vesical após cirurgias urológicas e pélvicas, medida de diurese em pacientes graves e assegurar a higiene perineal e o conforto de pacientes incontinentes de urina e comatosos. Já as indicações específicas para o cateterismo vesical de alívio são o alívio para uma retenção urinária aguda, né? Determinação do resíduo urinário, obtenção de uma amostra de urina para exame laboratorial, instilação intravesical de medicamentos e exploração da uretra. Bom, e agora, abordando as medidas preventivas, sabemos que a prevenção é o melhor caminho para reduzir a morbidade e também a mortalidade e os custos de tratamento de infecção associada ao catéter de demora, né? Então, uma estratégia efetiva inclui os cuidados com a inserção do catéter, a remoção mais adequada possível do mesmo e o uso de um sistema fechado para drenagem de urina. Então, podemos observar algumas medidas preventivas, como, por exemplo, remover o biomaterial coletado ao nível do meato uretral, resultante da irritação da mucosa uretral pelo catéter, lavando diariamente o local com água e sabão. Além de que o sistema fechado para drenagem da urina é um método efetivo para retardar e minimizar a infecção urinária em pacientes com catéter de demora, né? Esse fato ele já foi estudado desde 1928, mas essa prática não foi muito divulgada até os anos 60, quando então, né, foi demonstrado que a drenagem fechada e estéril da urina determinou uma queda acentuada da taxa de infecção e a utilização de um sistema fechado de drenagem urinária deve seguir os seguintes princípios. Aqui, número 1, a união do catéter com o tubo de drenagem não deve ser desconectada após a sua inserção asséptica, a não ser que ocorra uma obstrução do catéter. E quando for necessário uma amostra de urina para o exame laboratorial, essa pode ser coletada por aspiração no catéter com uma seringa. 2. Os coletores de urina devem ser esvaziados a cada 8 horas, geralmente. 3. Os coletores nunca devem ser posicionados em um nível acima do pubis. 4. A higiene perineal com água e sabão e do meato uretral deve acontecer pelo menos 2 vezes ao dia. 5. Os catéteres não devem ser irrigados a não ser que ocorra uma obstrução e a possibilidade de contaminação do sistema quando se desconecta o catéter do tubo de drenagem é bastante grande. Então, isso não deve acontecer. 6. Não existe uma norma rígida quanto ao tempo de permanência do catéter, né? Se o fluxo urinário é normal e o coletor funciona corretamente, não há necessidade da substituição do catéter. Mas, de modo geral, né, recomenda-se a mudança do catéter a cada 10 a 15 dias. Naqueles pacientes previstos, né, para ter um tempo muito prolongado de permanência do catéter, né? E existem outras abordagens para minimizar a infecção associada ao catéter de demora, né? Isso inclui o uso de desinfetantes nos coletores de urina, a conexão prévia do catéter ao tubo do sistema de drenagem, o uso de catéteres revestidos por várias substâncias e a irrigação contínua e ou intermitente com soluções antissépticas. Bom, então, já nos encaminhando para o fim da aula, vimos que o cateterismo vesical ele continua sendo um procedimento muito empregado, já que procura beneficiar o paciente em várias situações clínicas, né? Já por outro lado, apresenta complicações graves, né? Como uma taxa de morbidade e até de mortalidade bastante expressiva, como a gente viu. Por isso, a indicação para um cateterismo deve ser feita de forma muito precisa e criteriosa, né? Então, nota-se que todos os métodos de drenagem da urina pretendem essencialmente alcançar essas três metas aqui, né?
principalmente, como proteger o aparelho urinário, principalmente os rins, de danos permanentes, e nesses casos o cateterismo de demora tem proporcionado melhores resultados, né? 2. Minimizar a infecção urinária associada ao catéter, visto que é inevitável a infecção urinária associada ao catéter de demora. Os meios profiláticos conseguem apenas controlar e retardar o início da infecção urinária. Por isso, a maneira mais eficiente para alcançar essa meta é utilizar o catéter vesical pelo menor tempo possível. E 3. Livrar o paciente o mais rápido possível da dependência do catéter vesical. Porque, visto que livrar o paciente da dependência do catéter proporciona seu bem-estar, né? E aqui estão as referências, tá? E encerramos a aula aqui. Até a próxima!